Boa noite a todas, todos e todes. Seja bem-vindo ao canal do Laboratório de Ensino de Filosofia da UFES, o LEFI-UFES. O canal do laboratório está sendo inaugurado hoje e a gente tem aí a grata satisfação de recebê-los, de acolhê-los nesta noite. Estará conosco também o ilustre professor da UFRB, um grande pesquisador no campo da filosofia e especialmente também no campo do ensino da filosofia, onde ele também faz suas pesquisas e atua na formação de professores, no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo, o professor Ricardo Henrique Andrade. Daqui a pouco ele estará conosco conversando. Mas eu quero convidar você que está aí no canal a se inscrever no canal, né? Nosso canal já tem aí mais de 80 pessoas inscritas, então você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê aí o seu like, né? E compartilhe nas redes sociais, né? Compartilhe nas redes sociais, vai muito nos ajudar na divulgação, né, do canal. O canal Laboratório de Ensino de Filosofia é um espaço para a experimentação do pensamento e da produção filosófica, para a elaboração, né, de reflexões em torno do ensino da filosofia, da pesquisa, portanto, a natureza própria da universidade, ensino, pesquisa e extensão, vai passear por aqui, por esse canal, e você é o nosso convidado, convidada, enfim, convidados para estarem conosco caminhando com esse canal. Esse primeiro momento, um café filosófico, né, elaborado aí pela turma de metodologia do ensino de filosofia, né, da UFES, e convidamos o professor que vai estar conosco, né, fazendo algumas reflexões sobre a filosofia entre nós, né? Então, novamente, eu peço para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais, nos seus contatos, né, divulgando aí o canal do Laboratório de Ensino de Filosofia, né? Mais do que nunca, precisamos pensar o ensino de filosofia não como uma mera instrumentalização para dar aulas ou métodos e técnicas para facilitar os especialistas nos processos de ensino-aprendizagem. O ensino de filosofia deixa de ser visto muitas vezes como um problema filosófico para se tornar uma caixa de ferramentas, a transposição de conteúdos da academia para a cultura escolar. O que é ensinar filosofia? É possível? Por que ensiná-la? Qual filosofia? Essas e outras questões sempre nos desafiam, né? A filosofia entre nós é um convite para pensar também a história, né, do ensino de filosofia no Brasil, as políticas, né, as políticas de educação que incidem sobre o ensino de filosofia, essas idas e vindas da filosofia. A conversa também sobre essas transformações que experimentamos no Brasil recente, né, no campo da conjuntura política, né, mas que incide, né, com as reformas do ensino médio de 2017 para cá, né, a BNCC, né, o lugar do ensino de filosofia, portanto, nesse cenário, né. Pensando nessa e em outras questões, né, nós passamos aí um formulário para ouvir os estudantes interessados em algumas questões, e apareceu muito a discussão sobre políticas de ensino, a discussão sobre metodologia, né? A discussão sobre essas reformas que estão em curso, sobre esse cenário da pandemia, né? E nada melhor do que convidar um grande pesquisador, professor experiente, né, para estar conosco conversando sobre esse tema. Então, o professor vai ter oportunidade de fazer a sua exposição, né? E após a exposição, a gente vai abrir bloco de questões para vocês interagirem. Então, desde já, vai fazendo aí seus comentários, colocando as suas questões, né? Registrar aí a presença de estudantes
da UFRB, que estão nos prestigiando, estudantes da UFES, de outros cursos também, de outras universidades, professores que também já atuam no ensino médio, né, em institutos federais. A gente quer agradecer a presença de todos e todas, aqueles que já atuam enquanto docentes, aqueles que estão em processo de formação, que estão inseridos em PIBIDs, na residência pedagógica, né, os professores, coordenadores dessa área, enfim, a gente agradece a todos que estão conosco, né, portanto, a gente dá aqui o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live vai ficar aí disponível, é um serviço também para os professores, né, para dialogar o ensino de filosofia entre nós, como é que eles estão acontecendo, né, como pensar isso, como refletir, né, o estágio, a experiência é também um campo de conhecimento, de pesquisa, de investigação, né? A gente espera, na formação do professor de filosofia, também formar o professor pesquisador, reflexivo, crítico, né? E que esteja engajado também sobre os destinos do ensino de filosofia na escola pública brasileira. Então, quero convidar aqui o professor doutor Ricardo Henrique Andrade, né? Vou apresentá-lo aqui mais uma vez, o professor Ricardo Henrique Andrade, Rezende de Andrade, ele é doutor em Ciências da Educação, com habilitação em Filosofia da Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Minho, em Portugal, mestre em Filosofia Contemporânea na linha de pesquisa sobre Filosofia da Linguagem e Epistemologia pela Universidade Federal da Bahia, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciência Humana da Universidade Federal da Bahia, professor de Ensino de Filosofia, estágio do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal da Bahia, ou da Federal do Recôncavo da Bahia, da UFRB, né, o Centro de Formação de Professores, atua nas seguintes áreas: História e Ensino de Filosofia no Brasil, Formação de Professores, Experimentação Educacional, Teorias da Argumentação, Nova Retóricas, Teorias da Verdade, né? Ele que coordena o seu grupo de pesquisa sobre argumentação e teorias da verdade, ele que também já atuou e atua, né? Coordenando o PIBID, residência pedagógica, foi um dos grandes formuladores dos antigos PCNs, né, junto ao Instituto Anísio Teixeira, para o ensino de filosofia na Bahia. Então, ele tem uma trajetória no campo da pesquisa, engajado nas lutas para pensar o ensino de filosofia na escola pública na Bahia e atua atualmente como professor pesquisador, muito interessado, engajado e atento, né, nos oferecendo, inclusive, excelentes espaços de formação, generosamente oferecidos pelas redes sociais, para pensar o ensino de filosofia na Bahia, dialogando com universidades estrangeiras, né, com Angola, com Portugal, fazendo um diálogo sensível, intercultural sobre o ensino de filosofia. Portanto, é um pesquisador de fronteira, um homem sensível e generoso, que muito generosamente atendeu o nosso convite de estar aqui. Professor, a gente agradece imensamente. O senhor tem aí a oportunidade de fazer a sua apresentação, sua exposição, e na sequência a gente vai interagindo, né, dialogando consigo. Então, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo ao canal que estamos inaugurando juntos agora. Vai ficar aqui esse registro, né? E a turma já está aí, lhe aguardando. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Jorge Neri. Eu acho que é desnecessário dizer que eu aqui me sinto honrado e muito grato pelo convite. Eu queria cumprimentar aos meus colegas da Universidade Estadual de Feira de Santana, cumprimentar os estudantes da universidade, os estudantes do nosso Centro de Formação de Professores, que também estão acompanhando pelas redes, e dizer que é uma satisfação muito grande falar de um tema que está relacionado a uma publicação que foi lida, que despertou o interesse por essa conversa. O tema da minha fala é o tema de um livro que eu organizei juntamente com os colegas Pablo e com Emanuel Soares,
que se chama O Ensino de Filosofia entre Nós. Esse livro reuniu produções dos nossos colegas do Centro de Formação de Professores, do NUPEF, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Filosofia do nosso centro, e também alguns pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. E o título do livro foi o título deste artigo, que era um trabalho prospectivo, que visava tentar compreender o que estava acontecendo com a filosofia naquele momento. Hoje, recebendo este honroso convite do professor Jorge Neri, eu vou tentar atualizar um pouco as questões tratadas ali e pensar um pouco a nossa situação atual a partir dessas novas circunstâncias que surgiram de lá para cá, né? Especialmente a pandemia e o governo atual. Tá? De lá para cá, eu fiz uma entrevista com o professor Adriano Correia, presidente da ANPOF, também tentando sondar as expectativas, né, que ele tinha para a filosofia, especialmente para o ensino da filosofia. Nós organizamos um dossiê para uma universidade de Marília, São Paulo, para uma revista de uma universidade de lá. Enfim, fizemos outras publicações, sempre tentando compreender o que está acontecendo de importante, de significativo nesse universo do ensino da filosofia. É sobre o que eu vou falar aqui com vocês. Eu não vou falar da filosofia em sentido muito amplo, vou falar aqui de ensino de filosofia, dessa comunidade que trabalha com a formação de professores de filosofia, com o ensino de filosofia na sala de aula. E essa minha fala de hoje é uma homenagem e um voto de sucesso acadêmico para o Laboratório de Ensino de Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu queria, inicialmente, saudar essa iniciativa e a todos os que estão empenhados nisso. Vamos começar, então, com algumas considerações iniciais e depois a gente abre para conversa e eu quero tentar responder as questões que vocês vão formular. Primeiro eu vou pedir desculpas aqui, porque alguns segundos antes de entrar no ar, minha câmera caiu, quebrou a base, e eu não consegui ajeitar ela. Estou segurando aqui com as mãos. Então, eu peço desculpas a vocês aí pelo tremido da imagem, que se deve talvez a um Parkinson precoce aí. Tá bom? Então, é isso. Mas eu acredito que estou sendo, né, filmado, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Peço perdão aí pelos tremeliques da câmera. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o lugar que ocupamos na paisagem da filosofia brasileira. Quando eu falo desse nós, eu estou me referindo exatamente a essa, vamos chamar de subcomunidade da grande comunidade filosófica. Nós que lidamos com o ensino da filosofia. E sabemos que não são todos que se envolvem com essa tarefa, não é? Pelo menos não tão diretamente. A nossa comunidade, ela jamais foi homogênea, né? A comunidade, agora me refiro à comunidade dessa gente que mexe com filosofia. A filosofia já esteve a cargo de livres pensadores, já esteve confinada nos monastérios, já foi obra de profissionais liberais que tinham outra atividade além da filosofia. E depois a filosofia se torna coisa universitária, né? Institucionalizada na universidade. E aí é um outro tempo, né? Porque com isso a filosofia ganha um outro ritmo de circulação no espaço social e aparecem os tradutores, os editores, os leitores de vários tipos de interesse em filosofia, os prosélitos de toda espécie também. A comunidade se diversifica. Nós somos uma comunidade relativamente recente no Brasil. Nós somos herdeiros de uma dupla cultura acadêmica. Por um lado,
o que eu chamo de filosofia acadêmica, esta que se institui no Brasil a partir da USP e que vai adotar uma atenção especial à leitura filosófica, rigorosa, metodologicamente bem estruturada, com fins de produção de comentários filosóficos, né? Uma educação filosófica basicamente mimética, emulativa, preocupada com a filosofia no seu sentido mais estrito. E, por outro lado, outra comunidade que nos informa e nos forma na universidade brasileira está nos departamentos e institutos de educação. Desde os anos 30, o problema de saber se a formação de professores ocorreria nas faculdades de ciências, letras, filosofia, ou se na faculdade de educação foi posto. E dali se compreendeu que deveria ser feito separado. Por quê? Porque se não fosse mantida essa separação, e se a formação de professores ficasse, como se sugeriu à época, a cargo das faculdades e dos institutos de educação, era provável que esse descolamento da pesquisa, sobretudo da pesquisa avançada, que é o que se inaugura com a criação da Faculdade de Ciências e Letras e Filosofia, de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ia se perder esse vínculo com a pesquisa e com a atualização permanente dos conhecimentos. Então, ficou a tarefa dividida do seguinte modo, como até hoje está posta na maioria das universidades do Brasil. Uma parte, nós somos formados pelos filósofos acadêmicos, nos departamentos de filosofia, de outra parte, os filósofos da educação e outros psicólogos, historiadores da educação, ministram os componentes pedagógicos, né? Foi assim que a coisa se arranjou para a gente desde o começo. Hoje eu trabalho num lugar que é essencialmente pedagógico, é um centro de formação de professores. E lá, os cursos de licenciatura, de diversos componentes, né, inclusive da filosofia, estão sob, digamos assim, essa predominância pedagógica, educacional, né? É um lugar particularmente diferente em relação a isso. Então, vamos avançar. Aqui está passando um caminhão aqui na rua, peço desculpas aí pelo barulho. Vamos então. Mas somos também, né, membros dessa comunidade filosófica, e nessa comunidade nós ocupamos um lugar particular, né? Nessa comunidade imaginária, nessa comunidade daqueles que constroem, palavra por palavra, os edifícios do pensamento, né? Compondo paisagens que às vezes são familiares, às vezes são estranhas, consumindo filosofias sem destruí-las, né? Muito pelo contrário, fazendo-as sobreviver a partir deste consumo, dessa nutrição. Nós temos um lugar, entre vários lugares, que a filosofia ocupa no espaço social, no espaço público, não? Nesse lugar de ser essencial e, ao mesmo tempo, inútil, porque não quer ser escrava de uma utilidade que não interessa, não? Então, a filosofia que vive dessa descompressão e dessa liberdade das quais não gozam as ciências outras, nós temos ocupamos esse lugar particular, que é aquele que faz a ligação entre a formação acadêmica e a democratização da filosofia na escola. Na escola. Não apenas na escola, mas principalmente na escola. A universidade, em que pese a inevitável burocratização, que é da própria natureza das instituições do Estado, ela também ajuda a criar essa comunidade fantástica, né? Essa comunidade dos amantes da sabedoria,
diríamos melhor, essa comunidade dos amantes da filosofia, esta filofilosofia, uma espécie de lazer, uma espécie de ócio, e vou usar aqui uma expressão que não é minha, é do professor Arthur Gianotti, uma espécie de vagabundagem bem comportada, que resulta na produção de trabalhos de conclusão de curso, de artigos, de experimentações, de dissertações, de teses, mas quase tudo que fica na universidade para um consumo interno. Não é? E então cabe a nós, né, essa é a tarefa que se incumbe àqueles que vão para o campo da educação, transpor os muros da universidade e democratizar este acesso à filosofia, para que ela não seja apenas um assunto de uma elite muito restrita, de pessoas bem-nascidas, bem-nutridas, que ocupam as suas vidas com este lazer sutil, que é a filosofia. Essa é a nossa tarefa, né? Mas, se a gente pensar bem, talvez a tarefa da filosofia, mesmo que os filósofos não interpretem dessa maneira, digo, os filósofos e filósofas, criadores de pensamento, não interpretem dessa maneira, mas a filosofia, desde o seu nascimento, tem intrinsecamente um impulso educador. Quando eu falo de filosofia aqui, eu estou falando de um fenômeno cultural, social, porque o que existem são filosofias, né? E cada uma vai para um lado, cada uma compreende, interpreta o mundo de uma maneira. Mas se a gente pensar na filosofia como produto cultural, como fenômeno cultural, a gente facilmente constata que ela tem uma profunda relação com a educação. Talvez essa seja a sua mais significativa contribuição, mesmo que seja involuntária, para a sociedade. Mas quando a gente olha a diversidade da produção filosófica e a indiferença de alguns membros da nossa comunidade com o tema da educação, a gente percebe, a gente pode achar duvidoso essa vinculação íntima entre filosofia e educação. Não parece verdade que são todos que retornam à caverna como personagem da alegoria platônica para revelar o que viu, não é? Então, isso significa que, na maioria das vezes, somos nós mesmos, as pessoas implicadas com o ensino da filosofia. Vou falar aqui de uma experiência do meu tempo, que eu espero que já tenha se modificado nesses últimos anos. Havia, na formação paralela de professor e bacharel, uma clara discriminação para aqueles que optavam pela educação. Os professores basicamente apontavam o destino daqueles que, aos seus olhos, eram promissores pesquisadores ou pesquisadoras e os encaminhavam para o bacharelado, tendo como perspectiva a continuidade dos estudos de mestrado, doutorado, e aqueles que, sem esta mesma sorte, se encaminhavam para a licenciatura, para a profissionalização que dá emprego, que dá possibilidade de trabalho, de ganhar vida, né? Pelo menos até os meus tempos de licenciatura, as coisas eram assim. Havia um sentido de inferioridade nessa tarefa tão importante, tão nobre, tão fundamental de educar. E é um pouco disso que eu vou falar, para que a gente compreenda esse nosso lugar na academia e para que a gente saiba muito claramente o que significa esse esforço, o que significa esse intento de fazer a filosofia sem trair, né, aquilo que caracteriza o pensamento filosófico como um esforço supremo, sublime,
rigoroso, sem trair ao espírito da filosofia, que sempre foi inimigo do que é raso, do que é simplista, do que é intelectualmente frágil, sem trair a isto, fazer a filosofia se tornar uma experiência significativa no espaço público, talvez convidando outros futuros membros para essa comunidade fantástica. No decorrer dessa história de entradas e saídas do currículo escolar, a filosofia teve tanto adversários externos, de fora, e os regimes autoritários foram adversários da filosofia, são adversários da filosofia até hoje, aqueles que não compreendem a filosofia e que não compreendem o interesse de jovens pela filosofia, dizem, como disse recentemente um ex-ministro da Educação, que o futuro de um jovem que faz esta opção é vender artesanato, miçangas na praia, fumando alguma coisa que ainda é proibida. Esta caricatura, né, é uma forma clara de ataque à nossa comunidade, embora, dada a irrelevância do personagem, não sobra senão o descrédito para ele próprio, né? Mas há também ataques internos. Né? Desde que começou a haver uma preocupação com o ensino da filosofia nas escolas, e a minha pesquisa identifica esta origem, esta certidão de nascimento, num opúsculo publicado por Silvio Romero em 1885. Aliás, eu já tive a oportunidade de falar em um minicurso o ano passado para esta comunidade sobre o Silvio Romero. Mas desde Silvio Romero, passando pela criação do curso da USP, com as missões francesas, pela expansão dos programas de pós-graduação, desde sempre houve uma má vontade com o ensino da filosofia. Silvio Romero propôs tirar o ensino da filosofia, basicamente porque ele não achava que era coisa que pudesse interessar aos jovens, se fosse feita seriamente. Não fazer seriamente, para ele, não condizia com o sentido de filosofia. Né? Fazer uma coisa superficial, mal feita, não faria sentido, não seria contributivo. E depois, porque aborreceria os jovens, na opinião de Silvio Romero, era melhor que não houvesse no currículo, para que, no futuro, esses jovens, ele estava se referindo aos estudantes homens, né, do Colégio Pedro II, ou seja, ele estava falando da elite, ou da futura elite do Brasil. Ele dizia, olha, essa gente depois vai odiar a filosofia e vai ser pior para o destino da filosofia no país. É melhor tirar e colocar lógica, foi o que ele propôs. Depois atravessamos aqueles entra e sai do período republicano, do primeiro período republicano, em que o positivismo tira a filosofia para pôr a sociologia, e depois, conforme o militar fosse um homem de letras ou um homem da engenharia, a filosofia entrava e saía a gosto do ministro. O fato é que, mesmo quando se cria a institucionalização da filosofia, algo de resistência ainda persiste. Eu publiquei recentemente, numa revista de Portugal, as impressões que alguns missionários franceses, especialmente dos anos 30, tiveram dos estudantes brasileiros, e o impacto que foi quando o governo do Estado de São Paulo resolveu incluir as professoras para receber formação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e para os cursos de filosofia. Então, a filosofia acadêmica, que teve sempre como prioridade a pesquisa séria, estrutural, rigorosa, o ajuste dos fusos horários da investigação filosófica com a Europa, especialmente, quer dizer, houve uma importação de um modelo francês que o Foucault, que também foi um missionário, costumava dizer que era um departamento francês ultramar. Essa mentalidade, por excesso de escrúpulos, ceticismo, reserva, ela sempre foi crítica em relação à presença da filosofia na escola.
Algo começa a se alterar nos anos 70. Algo começa a se alterar nos anos 70, durante a vigência da ditadura militar, especialmente nos seus anos mais duros e também nos anos de transição, de anistia, enfim. O surgimento de várias entidades com apoio da filosofia acadêmica. Entretanto, o episódio muito famoso, para quem estuda a história do ensino da filosofia no Brasil, o episódio do Padre Roque, deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, que conseguiu aprovar no Congresso uma lei que retificava aquela ambiguidade proposital, né, do Darcy Ribeiro, do artigo 35, quanto à obrigatoriedade do ensino da filosofia, mas não a obrigatoriedade da disciplina, do componente filosofia. O Padre Roque quis fixar a obrigatoriedade da filosofia, o que não ocorreu na época, só veio a ocorrer em 2008, mas foi aprovado pelo Congresso, tanto passou pela Câmara dos Deputados, como passou pelo Senado, mas foi vetado por Fernando Henrique Cardoso por razões ligadas à lei de responsabilidade fiscal. O Congresso não podia criar despesa sem cobertura previsível. Mas o Gianotti, naquela época, saiu em defesa do veto, basicamente com essas razões, que hoje são bastante envergonhadas, mas que ainda existem na filosofia acadêmica. Então, o Gianotti publica nos portais, dá entrevistas e diz basicamente o seguinte: olha, temos poucos professores formados para dar aula de filosofia, os estudantes são muito mal formados no nível fundamental, não sabem ler, escrever, fazer conta. De resto, a filosofia é algo muito sofisticado. Então, ele achava que era uma forma de colocar os carros na frente do boi. Você pode, então, fazer retroceder todo um esforço de pesquisa sério que já estava consolidado à época, etc. e tal. Mas, por outro lado, a gente é forçado a reconhecer que foi exatamente o desenvolvimento da filosofia acadêmica que produziu as melhores condições e as mais sólidas justificativas para a presença da filosofia na escola. Mas isso eu vou dizer por duas razões. Primeiro, por quê? Veja, eu passei alguns anos para tentar compreender o que significava pensar o ensino da filosofia, e aqui eu estou me referindo ao ensino superior da filosofia, dentro dessa comunidade que se tornou paradigmática para a experiência da formação do professor de filosofia brasileiro. Eu me refiro naturalmente à USP, a Universidade de São Paulo. A USP, e, por tabela, por influência da USP, uma grande e significativa parcela das instituições de ensino que tem o curso de filosofia, que tem programas de filosofia, ela parte de uma compreensão da filosofia como manifestação livre do espírito, como atitude intelectual. Algo de que importa mais a relevância do que a verdade, se a gente entender aqui por verdade aquilo que interessa às ciências. Com a institucionalização da filosofia e com essa atitude metodologicamente orientada por Mathieu Guéraud, por Victor Goldsmith, esses foram os grandes paradigmas da leitura filosófica à época, se abriu a porta para a diversificação dos interesses filosóficos. E mais, se retoma, e isso quem diz de uma maneira muito interessante é o professor Paulo Eduardo Arantes, se retoma o espírito daquele adágio kantiano que até hoje serve e mobiliza a nossa comunidade. Lembrando das palavras que ouvimos agora do professor Jorge Neri, a gente não se prende, quando se fala de ensino de filosofia, a gente não tem em mente uma tecnologia, a descrição de técnicas de ensino, porque o jogo do pensamento prevalece. Então, aquele adágio kantiano que diz de que não se ensina filosofia,
mas que ensina-se a filosofar, que está presente, sim, na formação com modelos piano, ele atravessa também a formação do professor de filosofia e até mesmo em propostas, né, de ensino, propostas metodológicas de ensino de filosofia que se assumem como rebeldes, né, e como não caudatárias da tradição filosófica, elas também incorrem nesse pressuposto de que a filosofia não é transmissível, que a gente não passa conteúdos, que a gente evoca uma atitude espiritual essencial, né? A filosofia não ensinará verdades, uma vez, diria Kant, né? Uma vez que ele define a filosofia como ciência sem objetos. Então, se a filosofia é uma ciência sem objetos, o que podemos presumir é que a melhor iniciação possível consiste na admissão de uma atitude orientada de uma estilística, né? Então, se a gente pensar nesse sentido kantiano, pensar também na advertência que a Hannah Arendt nos fazia, chamando a atenção para a terceira crítica de Kant, a filosofia aboliu o saber das coisas que não se podem saber e o fez em favor das crenças. Cito aqui um trechozinho da Hannah Arendt, né? Do que se sabe sem as certezas objetivas que são próprias das ciências. Quer dizer, no fundo, Kant e a institucionalização universitária da filosofia libertam a filosofia, o pensamento filosófico, do fardo de ser conhecimento, de competir com as ciências, né? Então, Kant, nesse sentido, emancipou a linguagem filosófica de toda função descritiva, de toda referência objetiva, enfim, de qualquer tipo de dogmática. Quer dizer, a partir de Kant se abandona a pretensão de visar uma verdade de juízo, né? E a crítica de Kant, por isso mesmo, permanece crítica, meramente crítica, não quer representar nada que seja de um tipo objetivo, né? Então, se há alguma razão para confiarmos no trabalho de formação que institucionalizou as atividades de investigação acadêmica de filosofia no Brasil, isto se deve exatamente a esse tipo de orientação acadêmica que não põe em discussão precisamente a verdade dogmática do filósofo, o que não nos impede de interpelá-lo de diversas maneiras. Mas essa atitude que prima pelo respeito, pelo reconhecimento, pela importância do filósofo, e que tenta compreender na estrutura do seu pensamento, foi a garantia de que se assegurasse na formação da filosofia uma qualidade que nos permitisse fazer o trabalho de ensinar filosofia sem trair esse compromisso essencial com o rigor, com o pensamento sofisticado da filosofia. Essa foi a pedra de toque da nossa formação acadêmica. E desde os anos... eu disse que eram duas razões, né? A outra razão, que coloca a filosofia acadêmica numa relação de interdependência com o ensino, é que, veja, quando nos anos 70, né, se criam os primeiros programas de pós-graduação, 73 na USP, 79 na Paraíba, se a memória não falha, até atingirmos os números de hoje temos 54 programas de pós-graduação só em filosofia. Isso só foi possível porque, aos poucos, a filosofia foi retornando à escola. Nos anos 80, timidamente no Rio de Janeiro, foi progressivamente nos anos 90, nos anos 2000, antes de 2008, antes de 2006, do parecer do Conselho Nacional de Educação, assinado pelo AD1 Hilário Sauer. Quer dizer, antes desses períodos, a filosofia já estava se fazendo presente na escola.
Em 2005, eu escrevi as orientações curriculares para o ensino da filosofia. Então, isso tem uma razão. Isso tem uma razão objetiva, pragmática, que é importante que a gente diga claramente, com todas as letras. Sem a filosofia na escola, não há boas razões para que existam licenciaturas em filosofia. Sem licenciatura de filosofia, fica muito difícil justificar o investimento do Estado nas pós-graduações. E, portanto, naquilo que eu, brincando, usando a expressão do professor Gianotti, chamei de lazer do filósofo acadêmico, né? Esse lazer só é possível se a estrutura estiver completa. E eu acho que, desde que nos entendemos mais ou menos dessa maneira, as coisas têm progredido, desde os anos 70 para cá. A filosofia, o espaço dela só tem crescido. Não é? Nós tivemos alguns vendavais, né? E agora eu passo para a segunda parte já, da apresentação. Nós tivemos alguns vendavais recentemente, nós tivemos o golpe de 2016, tivemos a medida provisória 746, que trata de um tema que já havia sido discutido há algum tempo, mas impõe uma reforma do ensino médio por medida provisória. Isso foi um gesto imperdoável daquele governo à época, mas no ano seguinte veio a Lei 3.415, que então assenta as bases desse novo ensino médio. Veio a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Houve uma guinada de percurso, né? Havia um trabalho sendo construído ao longo de anos, que foi totalmente deixado de lado, e depois veio a pandemia, Covid-19, e esses impactos. E é um pouco disso que eu quero falar a partir de agora. Veja, a nossa tarefa é com o ensino. Nosso compromisso é com o ensino de filosofia nas escolas, especialmente. Não apenas nas escolas do ensino médio, na escola do ensino fundamental também. Às vezes a gente esquece que no Brasil quase 1/3 dos profissionais atuam na educação fundamental. Só um minutinho aqui. Vamos ver. Desculpem, eu estou tentando organizar aqui o espaço doméstico aqui, né? Agora a gente trabalha em casa, né? Sempre. Então, esse é um dos impactos da pandemia. Mas é importante registrar que o nosso trabalho de formação de professores, de ensino de filosofia para a escola sempre foi descontínuo. Se a gente se comparar com os colegas das ciências da natureza, é claro que essa comparação tem limites, como o professor já apontou, o nosso assunto é outro, o nosso trabalho é outro, mas eles estão a anos-luz em relação a nós, em termos de discussão quanto ao ensino, à popularização das ciências. Eles fazem isso desde muito tempo, e num processo que não foi interrompido como o nosso. Então, esse processo de trabalhar com a formação de professores para a filosofia e de trabalhar com o ensino da filosofia na escola é interrompido constantemente. Víamos num contínuo de 2008 até 2017, ponto. Alguma coisa acontece que perturba essa continuidade. Vamos, então, colocar algumas questões, eu quero aqui, já pensando aqui em concluir, colocar aqui algumas questões que me parecem importantes para examinarmos a nossa situação nesse exato momento. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, e quero falar isso com todas as letras, é que a reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular, ela, embora retire a obrigatoriedade da filosofia, mas não é apenas da filosofia, sabemos,
Essa reforma, ela não exclui necessariamente a filosofia das escolas. Então, eu acho muito temerário que a gente repita que a filosofia foi retirada da escola. Eu acho temerário por um sentido político, digamos assim, de interesse corporativo. Não é bom a gente sustentar essa ideia, primeiro porque ela não é verdade. A BNCC deu aos estados e às instituições privadas a liberdade de definir isso. Mas quando o fez, a filosofia já estava bastante generalizada nas escolas do país inteiro. Então, esse processo, que ainda está em curso, apenas o Estado de São Paulo concluiu até o momento, pelo que eu tenho acompanhado, e eu tenho acompanhado com alguma atenção, não retira a filosofia, diminui a carga horária, recoloca a filosofia num outro desenho pedagógico, mas não retira. Não é interessante que a gente acredite que retira, porque a gente vai ajudar a naturalizar a nossa irrelevância. E não é verdade que sejamos irrelevantes. Parte do nosso esforço exatamente se dá em defender essa relevância. Então, a filosofia permanece no currículo e os documentos ainda estão em curso. Na Bahia está em curso. O professor Jorge tem acompanhado isso, eu tenho certeza. Nós temos conversado com os redatores da proposta de orientação curricular para a Bahia. Já começamos essa conversa desde o ano passado, em eventos, e estamos continuando a conversar. Aguardamos muito ansiosos a abertura desse documento para consulta pública. E a minha expectativa é que o Laboratório de Ensino da Filosofia, juntamente com o Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica, o NUPEF, juntamente com outros núcleos e grupos de pesquisa da Bahia, estejam atentos e participem da construção desse documento. Nós temos ainda muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas inseguranças, mas as coisas estão aí colocadas. E aí eu queria falar de uma coisa um pouco mais sensível politicamente. A BNCC é um documento que não agradou a comunidade educacional. Ela tem sido, desde que foi apresentada, criticada por todas as perspectivas. Pouca gente tem aceitado trabalhar com o documento. Eu compreendo e sou solidário a essas críticas. Uma boa parte dessas críticas, com a boa parte dessas críticas, eu também estou de acordo. Mas eu acho que, nesse momento, é temerário que nós abandonemos a BNCC, sejamos indiferentes a ela. Isso porque, e eu acho que isso tem acontecido, pelo que eu tenho acompanhado, a comunidade tem se, justamente, eu acho isso correto, justo, justamente se concentrado em fazer a oposição, a leitura crítica da BNCC, que eu repito, é absolutamente essencial. Mas muita gente não está estudando a BNCC, não está compreendendo o que está sendo posto pela BNCC. E é um pouco disso que eu quero falar para vocês. Veja, a BNCC, ela não pode ser pensada apenas isoladamente como uma proposta financiada por banqueiros, por empresários, com um perfil essencialmente liberal. Ela é isso? É também isso. Mas ela também participa de um entendimento internacional de reformulação do ensino médio que procura se distanciar de um modelo disciplinar que, vamos combinar, fracassou. Basta a gente olhar os números e ver que o ensino médio se tornou muito pouco atrativo à juventude brasileira, por exemplo. O funil é extraordinário. A quantidade de pessoas que terminam o ensino fundamental e nem ingressam no ensino médio, e de outro tanto que ingressa no ensino médio, mas não passa do primeiro e do segundo ano. Então, era necessário, sim, uma reforma. E vamos combinar que, em linhas gerais, tirando aquele estilo tati-bitati
tirando algumas coisas que de fato desagradam na versão publicada, que foi bastante esmaecida de ímpeto político, então, porque foi feita nesses últimos governos com viés mais conservador e reacionário, para fazer a referência respectiva, né, a Temer e a Bolsonaro, de fato comprometeram alguma coisa ali. Mas, de resto, vamos combinar uma coisa, com toda franqueza, eu espero que vocês aceitem essa minha franqueza. A educação pública no Brasil esteve no colo do liberalismo o tempo inteiro. Não é novidade isso, não é novidade histórica para nós. Embora talvez a visão liberal da educação ela não seja tão estudada nas ciências humanas, nos institutos de educação, ela não gere tanto interesse acadêmico, mas, em termos de políticas públicas, estamos num fluxo com algumas interrupções, evidente, no período militar, muito menos liberal, mas desde da Lei de Diretrizes e Bases, estamos diante de uma legislação tipicamente liberal. O seu relator, Darcy Ribeiro, teve a sabedoria de um investimento no espírito da lei, ou seja, uma lei que obriga pouco, e uma lei que obriga pouco pode permitir muito. Era um pouco essa a ideia, né, da lei, tal como Darcy Ribeiro a concebeu, a Lei de Diretrizes e Bases. E eu acho que os governos progressistas que nós tivemos do período de 2003 até 2016 puderam muito bem legislar e promover avanços importantíssimos numa educação inclusiva, numa educação popular, uma educação quilombola, uma educação para a diversidade, em cima de uma plataforma liberal, percebe? Quer dizer, não é, na minha opinião, não é tão mal assim que a gente tenha uma orientação liberal para permitir que diversas tendências de pensamento possam disputar esse espaço. Então, eu acho que é importante a resistência e a crítica, mas é importante também ter um olhar compreensivo e ver que, com essa base que nós temos aí, que não é a que nós desejávamos, mas é a que temos, é possível fazer muita coisa. E é importante que a gente comece a fazer. É importante que a gente comece a estudar e pensar o ensino da filosofia dentro de uma outra lógica, que não é essa lógica que a reforma preconiza, percebe? Ou melhor, a reforma preconiza uma lógica que não é a mesma que estamos adotando já há algum tempo. Vamos ver aqui, eu fiz aqui um roteirozinho, mas eu vou adiantar aqui porque eu já estou muito atrasado. Outra coisa que eu acho importante que a gente discuta é quanto a essa própria ideia de diversidade filosófica. Numa conversa que eu tive recentemente com pessoas que estão trabalhando com as propostas estaduais, eu fiquei muito preocupado porque eu me dei conta que, na compreensão deste professor, redator, consultor, quando ele pensa em conteúdos para a filosofia na escola, ele se rende a um paradigma que, na minha opinião, já está vencido, morto e enterrado, que é aquele centrado no pensamento europeu e norte-americano. Felizmente, eu entendo que isso já é uma questão vencida. De fato, recentemente, mas vencida, porque, veja, a ANPOF, que não apenas cuida dos assuntos do ensino da filosofia desde o governo Lula, mas também cuida da pesquisa acadêmica em filosofia, essencialmente, digamos assim, o topo, né, se a gente pensar numa hierarquia imaginária aqui, seria o topo da produção da filosofia no Brasil, já há algum tempo abriu espaços importantes para que temas relacionados a várias vertentes do pensamento circulassem. Quer dizer, a gente vive nos últimos 10 anos, em especial, as filosofias insurgentes, o pensamento decolonial, não eurocêntrico, a valorização do pensamento sul-americano, do pensamento africano,
do pensamento afro-brasileiro, do pensamento ameríndio, pensamento oriental. As questões de gênero ganharam sentido no debate de filosofia, né? A sistemática exclusão das mulheres na história da filosofia se tornou um problema. Temas relativos aos direitos humanos, a comunidade LGBTQIA+, enfim, a filosofia e a Ampof, nos últimos anos, a partir da gestão do professor Adriano Corrêa, em especial, ela reconfigurou essa pluralidade. E eu acho isso muito importante. Eu acho que ainda falta muito a fazer. E eu acho que o caminho para a nossa sustentação nesses tempos difíceis é continuar retroalimentando a nossa diversidade, né? A nossa diversidade de temas, de problemas, de preocupação. E eu acho que a filosofia acadêmica, a Ampof, os cursos de pós-graduação, têm aprendido essa sensibilidade. Acho que muita coisa falta fazer, eu acho que não se superou certos e velhos ressentimentos. Praticamente a turma do Instituto Brasileiro de Filosofia já morreu e continua a ser sistematicamente ignorada por razões que a gente conhece um pouco dessa história de brigas e disputas entre o Instituto Brasileiro de Filosofia, a turma do Reale, e a USP e as outras universidades públicas, né, que, de propósito, silenciaram a respeito desses intelectuais de direita, conservadores, a maior parte deles, e com isso nós perdemos a oportunidade de assimilar um interesse sobre a nossa própria cultura, o nosso próprio pensamento, quer dizer, o que se produziu de filosofia aqui no Brasil. Um professor, amigo meu, o professor Crisóstomo, costuma dizer: que diabos é que as pessoas aceitam que estudar pensamento brasileiro, estudar filosofia no Brasil, seja coisa somente da direita, que só a direita pode fazer? Por que a esquerda não pode também se interessar? E por que que não pode também reconhecer a importância do trabalho do Reale, do Washington Vita, do Paulo Mercadante e do professor Antônio Paim? Eu fiquei muito triste quando eu recebi a notícia da morte do professor Antônio Paim, e eu estava fazendo, inclusive, uma live no momento, mencionei a importância do trabalho dele para a filosofia no Brasil, e não vi depois nenhuma nota da Ampof, de nenhuma outra instituição de filosofia dando notícia e lamentando o falecimento do professor Paim, que eu visitei em 2019 e publiquei uma entrevista justamente com o professor Crisóstomo na Ampof, e também fez a contracapa de um dos livros que eu publiquei recentemente sobre o Silvio Romero, né? Eu fiquei muito triste. Então, eu vejo ainda que precisamos superar essas dissensões ideológicas, pelo menos naquilo, e aí já vou me encaminhar para a conclusão, pelo menos naquilo que tem a ver com o espaço democrático. A filosofia, ela vive e deve sobreviver na democracia. Se permitirmos que uma onda de ódio, de ressentimentos, de polaridades ideológicas contamine, a gente não vai andar um bom caminho. Então, eu penso que essa pluralidade, essa complexificação do pensamento filosófico deve admitir variantes políticas do liberalismo, do conservadorismo. Quando eu falo de conservadorismo, não estou falando dos reacionários, eu estou falando de uma linha burkeana, de uma linha que pensa a manutenção, né, das tradições, dos valores dentro da ordem democrática. Então, é perfeitamente possível conviver numa democracia com conservadores, liberais, socialistas, anarquistas, marxistas, de todo tipo. É perfeitamente possível se todos anuírem pela manutenção da democracia. E o que a gente tem hoje é uma situação de risco à democracia, e agora já terminando, a pandemia, de fato, desorganizou o nosso modo de trabalhar, mas lançou luz às possibilidades do uso da tecnologia e mostrou que elas são importantes para a gente pensar a filosofia a partir desse momento, mas esse governo, de novo, sacode a nossa segurança, né, institucional, e eu acho que eles têm se colocado como grandes adversários, não é?
para que nós possamos fazer bem a nossa tarefa. Essa dificuldade de convivência do Estado com a filosofia, esses amus recíprocos, né? Isso é coisa que vem de sempre. Sócrates morreu, Aristóteles fugiu, Francis Bacon foi preso, Descartes titubeou, Rousseau se exilou, Walter Benjamin se suicidou, Hannah Arendt escapou por pouco, com vida, com sorte, né? E a nossa relação com o poder sempre foi tensa, sempre foi difícil. Mesmo considerando o pessimismo de Schopenhauer e Nietzsche em relação à relação da filosofia com a academia, eu acho que ainda é vantajoso que a universidade seja o nosso lugar. E com isso eu vou daqui me despedir de vocês, dizendo que, sendo serenos e firmes, nós atravessaremos esses tempos difíceis, e deixar aqui o meu desejo de vida longa e produtiva para o Laboratório do Ensino de Filosofia, pedir desculpas aqui por ter ultrapassado o tempo que eu havia prometido falar. Muito obrigado. Professor, agora eu fico à disposição. Meu querido, a gente ficaria aqui a noite toda lhe ouvindo, né? Você tem um repertório e uma série de análises extremamente importante para nos situar e nos ajudar a pensar o contexto do ensino de filosofia no Brasil e os desafios contemporâneos, com observações muito potentes e poderosas. Eu vou tirar você um pouquinho da tela para você descansar um pouquinho o braço e apresentar um pouquinho as questões que as pessoas estão mandando aqui pelos formulários e também comentando, tá certo? Só para descansar um pouquinho aí. Lembrando a você que está nos assistindo, nós estamos também fazendo o lançamento, né, do canal do LEFI UFES, que é o Laboratório de Ensino de Filosofia da UFES, que vai servir aí às disciplinas de estágio, aos programas de residência pedagógica, do PIBID, não é? Então, das disciplinas que trabalham com filosofia e ensino, metodologia do ensino, de filosofia, né? Aos professores e professoras do curso, né, dos outros grupos de estudos e núcleos que existem na própria universidade, no curso de filosofia, fica o canal aberto, disponível para ser utilizado como uma ferramenta, um meio de comunicação, de interatividade aqui com o público, não só da UFES, de outras universidades, e aqueles que estão atuando, né, no cotidiano docente das escolas, sejam aqueles professores que têm formação de filosofia e lá atuam, seja aqueles que não tendo ainda uma formação de filosofia, mas têm atuado como professor de filosofia nas escolas, podem encontrar aqui um espaço também de formação continuada, vamos dizer assim. Nós até fizemos uma vinhetazinha, vou passar novamente, só para a gente. Então, você inscreve aí no canal, dá o seu like e compartilha nas suas redes sociais, nos contatos, para que outras pessoas tenham aí o privilégio de assistir essa belíssima aula do professor Ricardo. Professor, a gente está aqui fazendo os destaques durante a sua fala, por exemplo, a Souza, eu acho que é Souza, colocou: qual é a maior dificuldade para trabalhar a filosofia na rede de ensino médio, né? Ele que é aluno aí do curso de estágio, né, na UFES. Tem alguns comentários que vão se colocando aí, você pode observar também no chat. O Saul chama a atenção: como ingressante no mundo da filosofia, com esse mergulho mais profundo, gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre esse estereótipo de estudante de filosofia, né? O Paulo, que é um estudante de filosofia da UFES, diz assim: o mundo é outro, o florescimento da participação da mulher na sociedade, nas diversas áreas de conhecimento. Precisamos resgatar o ser da filosofia que foi afetado pelo pensar cartesiano. O
Ele continua dizendo: precisamos de uma filosofia planetária, somos seres miscigenados e agora dotados de uma nova cosmovisão. O modelo de formação não atende mais ao novo mundo, ao século XXI. Né? Adiante também, nós temos aqui a Sara, né, a respeito da carreira docente para os profissionais que atuam no ensino de filosofia, quais as possibilidades e impossibilidades, né, e as perspectivas, levando em consideração o atual cenário político, o que nos espera, né? O Paulo também continua no comentário: antes precisamos reformular a formação acadêmica de filosofia, fazemos uma autocrítica profunda, jamais poderíamos, como amantes da filosofia, aceitar a formação industrial limitadora da academia, né? O Humberto diz assim: com a entrada e saída da filosofia, da obrigatoriedade no ensino médio ao longo do tempo, que um estudante, quando se forma, pode esperar do mercado onde as vagas são tão escassas, né? Veja que o professor Luiz Ricardo, que é professor da UFES, e também professor da área de ensino, diz assim: parabéns, professor Ricardo, muito obrigado pela fina costura argumentativa, né? O professor que trouxe também a sua turma aqui, o professor Pablo Zunino está aqui, a professora Railda, enfim, a gente agradece aos professores que puderam trazer suas turmas, né? Nós, enquanto o professor falava, nós tínhamos mais de 40 pessoas assistindo, né? E aí tem, na lista de presença e no formulário, algumas pessoas colocaram questões, porque essas trouxeram questões em torno do mercado de trabalho para o ensino de filosofia, ou da imagem do professor de filosofia. Outras pessoas estão se perguntando, né? Por exemplo, eu sou estudante de filosofia no primeiro semestre, entrando no curso, né? E durante o ensino médio, os meus professores não eram formados em filosofia. Hoje, na graduação, eu percebo que o meu raciocínio é lento para pegar algumas ideias. O que o senhor sugere para que eu possa superar essa deficiência? Que métodos podemos usar para romper um ensino conteudista e despertar interesse pela filosofia, né? Então, vamos ficar com essas questões nesse primeiro bloco, né? Para o professor aí reagir um pouquinho a essas questões, e na sequência a gente abre um segundo bloco para o professor dialogar. Questões aqui não falta, viu, professor? A gente está recebendo questões no formulário, e a gente agradece desde já a sua disponibilidade de estar conosco para essa conversa. Mais uma vez, colocando o professor na tela. Fique à vontade, professor. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos pela pergunta. Eu vou confessar de imediato uma dificuldade que eu deveria ter alertado o Jorge. Eu aqui segurando a câmera, fumando cigarro, não consegui anotar as perguntas, e eu tenho uma memória imediata muito fraca. Então, assim, eu peço desculpas se eu não conseguir responder a todas as perguntas, mas eu vou tentar fazer uma resposta só para todas as perguntas, a partir dos temas que muitas delas têm em comum, né? Somente a primeira pergunta, que eu achei interessante, mas que ela estava entre as categorias de perguntas, mas que eu... foi essa, né? Como é que trabalhar a filosofia? Sim. Vamos lá, vamos tentar responder. Primeiro, vamos pensar esse aspecto epistemológico, metodológico do ensino da filosofia. Como eu havia dito, nós ficamos muito para trás, porque quase nunca tivemos a oportunidade de, com a presença da filosofia na escola, termos condições de pesquisa e de produção que nos permitisse avançar muito. Temos algumas referências importantes na Argentina, temos o Silvio Gallo, e eu acho que todas elas encaminham bem, né, a questão de como ensinar filosofia. De fato, não há receitas prontas, há alguns itinerários, né, didáticos que são muito interessantes, mas não há um só modelo, e o melhor é que não exista mesmo um só modelo, de como fazer isso funcionar.
Entretanto, na história da filosofia no Brasil, há um personagem chamado Jean Maguet, e chegou no segundo navio que trouxe missionários franceses, exploramento da USP, em 1934, 35. Ele chega em 35, e ele traz na bagagem a sua experiência na Universidade Francesa, na formação de professor. Ele não quis ir para o interior da França, resolveu vir para o Brasil. E o Jean Maguet nunca foi um acadêmico, estrito sensu. Ele nunca foi um doutor. Ele saiu daqui, foi para a guerra, virou diplomata. Ele nunca foi doutor, um acadêmico, nem gostava muito da vida acadêmica, da burocracia da vida acadêmica. Entretanto, ele foi um exemplo de professor de filosofia que inspirou várias gerações. E ele dizia, num documento que ele registra, então, o primeiro programa de formação em filosofia no Brasil, na USP, ele registra sobre o ensino da filosofia no Brasil. Eu me lembro agora das palavras do professor João Carlos Salles, que também iam nessa mesma direção. Que o fundamental seria ter uma cabeça bem forrada. E com isso eu respondo a uma outra pergunta que foi feita. O que eu posso fazer se eu não tive um bom ensino médio? Bom, a recomendação do Maguet você precisa de um bom tempo, em boas condições, em contato com o texto, de uma leitura paciente, cuidadosa, com anotação, fichamento, percebe? É preciso ter uma intimidade com o texto filosófico. Mas não basta isso. Quando ele fala de cabeça bem forrada, ele também fala da possibilidade de uma interlocução mais direta com aquele que também estuda, que também se interessa pelo assunto, com os colegas, com o professor. O Jean Maguet ia muito com os estudantes para os cafés, para o cinema, para o teatro, para as exposições de obras de arte, ou seja, considerar um ambiente de interlocução intelectual que seja estimulante. Isso é fundamental também. E a nossa comunidade, basicamente, se constitui disso, uma comunidade de pessoas interessadas na filosofia. E em tudo mais. A cabeça bem forrada pressupõe também uma capacidade de transitar por esses assuntos da vida. Da vida boa, de que falava Aristóteles na política, né? A vida de quem circula no espaço público, onde se discutem ideias, projetos para o futuro. Então, a vida boa é a vida da biblioteca, é a vida do museu, é a vida da universidade, é a vida da Assembleia, né? da Câmara, percebe? Do parlamento, né? Enfim, é a vida dos tribunais, é a vida em que as questões de alto impacto e amplitude se discutem. Né? Então, a cabeça bem forrada é ter o interesse pelas artes, pelas ciências. Eu acho que esse é o caminho da boa formação. Garante um aspecto essencial na formação dos professores. Mas acho que algo mais ainda. E aí eu vou falar de algo que pertence ao meu campo de trabalho. Eu sou professor que preparo professores. E eu acho que uma certa compreensão desse fazer, que é ensinar filosofia, é também necessário para que a gente ganhe segurança e para que a gente ganhe aquilo que o professor Lebrun chamava de uma retórica de segurança. Ele dizia, num texto, a propósito de um encontro, que eu já escrevi sobre isso recentemente, sobre esse encontro, o Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em 1975, e o Genote fez a questão, por que filósofo? E o Lebrun respondeu de uma forma muito interessante a essa provocação, e quando ele falava sobre essa circulação da filosofia no espaço público, ele dizia, olha, quem imagina que os jovens se atraem pela filosofia do mesmo modo que se atraem os adultos, está enganado. Essa fórmula não funciona. O que atrai um jovem para o interesse pela filosofia, e talvez a partir dela de outros tantos interesses culturais, intelectuais, tem a ver com uma linguagem de segurança. Uma linguagem de segurança que o jovem reconhece na professora, no professor de filosofia, e percebe que se eles fossem munidos dessa linguagem,
eles poderiam enfrentar os seus problemas com a autoridade paterna, do síndico, do padre, do pastor, enfim, eles percebem uma certa potência de reagir com argumentos a situações que são caras para ele. Então, se alguma coisa faz sentido, justifica a presença da filosofia na escola, é que esta presença seja significativa para o estudante. E isso vai depender do preparo cultural do professor, mas não apenas, mas do preparo professoral do professor, sabe? Daquele preparo de quem sabe da sua responsabilidade como educador, como formador, e que, mantendo esse compromisso com a boa formação filosófica e cultural, consegue encantar, seduzir e arrastar, né, esse estudante para as sendas e veredas do pensamento, fazendo-o pensar, e não memorizando fórmulas conceituais, filosofemas, porque não é esse o nosso objetivo, e se a gente fizer isso, a gente não dura muito, porque a gente vai ficar muito desinteressante. Então, o nosso desafio é ser interessante. O nosso desafio... É claro, eu não quero também fazer pensar que o nosso trabalho é de um mero animador, né, de auditórios. Não é isso, evidentemente. Mas o nosso resultado depende de um vínculo que tem uma natureza mimética emulativa, que tem a figura do professor e da sua performance como professor, como elemento central, ou pelo menos como ponto de partida. Eu acho que é esse tipo de formação que a gente tem que buscar. Uma formação que ali o bom preparo, o acúmulo de leituras, a profundidade das interpretações e também ali a competência de se fazer presente de forma encantadora em sala de aula. Nesse mesmo texto, ele menciona aquela instituição francesa muito famosa e muito lamentada até hoje, mas ainda existe, eu ainda acompanho, até pouco tempo acompanhava pelas redes sociais, a divulgação das provas e tal, a agregação francesa, que lá ficam aqueles velhos mestres numa banca para assistir às aulas dos professores, dos futuros professores, dos candidatos a professor. Aí ele resumiu, muita gente já escreveu sobre isso, né, mas ele resume de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, olha, o que um professor da banca quer é o seguinte, que o sujeito não seja frívolo e nem que seja chato. Ele não diz isso com essas palavras, mas a ideia é essa. Que ele não chegue lá e derrame uma erudição que não vai interessar ao estudante, que não vai fazer sentido para o estudante. Também que ele não seja um proselitista muito enfático, muito comunicativo e diga frivolidades, diga obviedades, diga coisas sem sentidos ou absurdas, né? Então, se a gente encontrar, então, essa fórmula de poder ser respeitoso com a nossa formação, com a nossa pertença a essa comunidade fantástica. E, ao mesmo tempo, não aborrecer os estudantes, né? Não parecer a eles algo que não faz sentido para a vida deles, aí a gente encontrou a fórmula certa. Agora, eu vou responder rapidamente a questão do emprego, do trabalho, né? Nunca foi um campo de muitas possibilidades. Eu acredito que nós estamos em um momento de crescimento, por incrível que pareça. Quer dizer, claro, na situação geral do país, há muita demissão, há muito desemprego, mas acho que a filosofia ela está bem posicionada nas universidades, ela está bem posicionada nas escolas, públicas e privadas, e há, sim, um mercado, que certamente não vai de imediato assimilar a todos, mas eu acho que é um mercado. A gente sabe que ser professor no Brasil está cada vez menos interessante. Uma pesquisa que acompanha as intenções de formação profissional revelou recentemente que se a memória não falha, menos de 5% de pessoas querem ser professor. Professor de filosofia, muito menos. Com o Enem, as escolhas ficam sujeitas à pontuação dos estudantes, então muita gente entra em filosofia porque é onde cabe a nota. E com isso entra muita gente que não está, a princípio, interessada na filosofia e fica como desafio para os cursos evitar a evasão e manter as pessoas em formação até que elas
possivelmente se descubram interessadas e permaneçam no curso. Nós temos enfrentado, eu acredito que na UFES não seja tão diferente, nós temos enfrentado muita evasão por várias razões também de natureza socioeconômica, o perfil dos nossos estudantes é um perfil de pessoas com baixíssima renda, é uma cidade amargosa que fica bem, né, cravada aqui na fronteira entre o Recôncavo e o Vale, e com isso a dificuldade de acesso e de permanência, muitas coisas também influenciam. Mas nós temos feito um trabalho muito dedicado para estar presente na formação dos nossos estudantes e evitarmos a evasão pelo estranhamento. Tá? Isso a gente tem feito. Nós somos uma comunidade de gente estranha, viu? Alguém perguntou sobre isso. Nós somos uma comunidade de gente estranha e por isso os nossos estereótipos, né, são variados, mas são estereótipos. Eles não correspondem ao que é essencial no nosso interesse. É isso. Ok, professor. Mais um bloco de questões aqui, professor, tanto questões que os estudantes trazem, assim. Há pouco você falava sobre a necessidade da filosofia em geral, mas pensando no ensino de filosofia, assumir uma reflexão filosófica muito séria no campo do ensino com essas temáticas identitárias, né, temáticas, né, da interculturalidade, de outras tradições de pensamento, né, por exemplo, um pouco descolonizar o currículo, né, a perspectiva decolonial, enfim, você traz esses elementos como elementos importantes. Eu vejo, por exemplo, você participando a partir do Centro de Formação de Professores da UFRB, em Amargosa, você dialogando filosofia e samba e música, filosofia no boteco, fazendo essas interfaces muito criativas. Quando se pensa no ensino de filosofia, por exemplo, essas interfaces com o cinema, com a literatura, com as artes, no trato, né, para o ensino de filosofia, para a formação desse professor, mas também pelas possibilidades dessas interfaces acontecer, né? Você tem livros interessantes do pessoal trabalhando, nós perdemos recentemente o Nelson Sargento, né? Mas tem alguns trabalhos muito interessantes que você conhece sobre filosofia e samba, né? E tem aqueles que fazem também todo um jeito de trabalhar isso, né? O samba, a capoeira, as referências afro-indígenas, né, no nosso país, enfim, essa interculturalidade e esse pensamento vigoroso e também filosófico que existe nesses outros espaços, tudo isso incidindo para se pensar e fazer um ensino de filosofia. Eu queria que, se você pudesse também conversar um pouco mais a partir daí, a partir desse esforço também da UFRB, de dialogar, de se aproximar disso e de ajudar os estudantes em formação, os licenciandos, nessa perspectiva. Uma outra questão que aparece é esse cenário de uma educação, um cenário fascista ou proto-fascista que a gente experimenta, nada que a cultura brasileira é uma cultura marcada por pouca experiência democrática, né? A gente tem pouca vivência cotidiana democrática, é muito mais uma experiência autoritária, então, volta e meia, esses fascismos ganham força e fôlego, como estamos experimentando agora. Como pensar o ensino de filosofia para uma educação não fascista, né, que dialogue com isso, como você estava trazendo há pouco, né, a filosofia oferecer aí elementos extremamente importantes na formação dos sujeitos, no diálogo na família, na sociedade como um todo, né? E aí o tratamento de um ensino de filosofia que não abra mão do rigor, né? Você escreve um texto entre o tímido e o intrépido, né? O exegeta e o engajado, como é que esses aspectos que você investiga na sua pesquisa de doutorado incide sobre o ensino de filosofia ou ajuda-nos a pensar esse ensino de filosofia contemporaneamente como resposta, ou seja, preciso daquele professor de filosofia que tenha o rigor, mas, ao mesmo tempo, tenha a sensibilidade, o engajamento no trato do ensino de filosofia.
Muito obrigado pelas perguntas, professor Jorge Nery. Eu vou começar, então, pela primeira. No meu trabalho, eu tenho dado muita ênfase a essas conexões culturais, né, com o trabalho com o Tecelendo, aqui, que é um grupo de educadores populares, no trabalho na Casa do Duca, que é o Centro de Artes e Cultura daqui de Amargosa, que pertence à universidade, e também com projetos como Retórica das Canções e outros ligados ao teatro, e também, às vezes, através dos meus colegas com o trabalho com o cinema. Na verdade, todos nós aqui desenvolvemos atividades de formação em filosofia com ênfase em outras dimensões da cultura. A gente compreende a filosofia como uma dimensão da cultura e compreende a literatura, as artes, as ciências e tudo isso como dimensões da cultura que são formativas absolutamente essenciais. Né? A filosofia ela não se desenvolve no vazio, ela pensa o mundo, e ela pensa o mundo a partir dessas referências também. Então, aqui é uma compreensão de todos os professores, eu não consigo aqui lembrar agora de uma exceção, de um professor que não se engaje também num campo cultural ou científico, artístico, científico, e que promova uma formação em contato com esses horizontes, né? Para que o estudante perceba o pensamento, a relação do pensamento com a vida, com o mundo, né? Isso é fundamental. Então, temos insistido, sim, nessas interseções culturais, científicas, e acho que esse é o bom caminho da formação. Não é fácil, porque é, é, nós temos que competir, né, com outras atrações também que são igualmente interessantes, né? E, enfim, e que seduzem também os jovens e outras gerações, enfim. Mas eu acho que com muito esforço temos conseguido isso. Os grupos de estudo funcionam aqui muito bem. Há professores, como o professor Pablo Zulino, que eu acho que ainda está nos ouvindo, que dão à pesquisa, à investigação filosófica uma ênfase maior. Outros, como eu, por exemplo, trabalho muito mais com extensão, né, e popularização da filosofia, mas juntando tudo, eu acho que dá um caldo interessante, como eu tenho certeza também que é o trabalho feito aí na Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu frequento, ultimamente não, mas frequentei muitas vezes, tenho muitos amigos aí, e sei que também vocês trabalham nessa perspectiva. Agora, a segunda questão sim, só ainda em relação à primeira questão, essa diversidade me parece que é a garantia de nossa sobrevivência social, né? Então, eu acho que se institucionalmente a gente assimila essas questões que circulam no espaço público e as coloca no regime de formação acadêmica rigorosa, como tem que ser. Eu vi aí uma pergunta anterior que se referia à academia como prisão, como uma... Eu acho que é uma possibilidade de leitura, assim, não quero discutir esse mérito, mas eu acho que a universidade continua a ser, e é preciso que a gente acredite e invista para que ela continue sendo um laboratório do mundo, um espaço de criação, de realizações extraordinárias, e que só a universidade pode promover. Eu vejo a universidade como um espaço de liberdade. Essas exigências que são caudatárias do processo de institucionalização da filosofia no Brasil, elas fizeram talvez algum mal, talvez tenham nos tornado tímidos demais para pensar por conta própria. Tem certas políticas, né, de constrangimento e silenciamento que até hoje são, infelizmente, vigentes, mas, não obstante tudo isso, que merece ser criticado, apontado, ela nos colocou na trilha, a melhor trilha possível, que é a trilha de uma boa formação, para que a filosofia não se reduzisse a uma conversa banal, etc. e tal. Eu faço popularização da filosofia com algum toque de ironia, por isso eu falo de filosofia de boteco, mas eu chamo sempre representantes da filosofia que fazem do boteco, né, e do papo de boteco algo extraordinariamente mais qualificado do que costuma ser. Eu tenho um outro projeto que se chama Filosofia de Quinta, que brinca com uma categorização inferior da filosofia, mas que promove atividades junto às escolas de formação e convida sempre expoentes expressivos
daqueles temas que são desenvolvidos nas oficinas, né? A gente convidou, por exemplo, o presidente da Ampof, a gente convidou o presidente de uma instituição, enfim, envolvida com anarquismo, para falar do Bakunin, etc. A gente sempre chama alguém representativo para desdizer o título dos eventos. É uma forma de brincar, enfim, de juntar mais gente, além do público acadêmico, com a filosofia, e é muita gente que gosta de filosofia. Muita gente assiste os vídeos do Karnal, do Clóvis, e todas as vezes que me perguntam sobre eles, eu digo, olha, eu recomendo, são excelentes professores, e todas as vezes que falam mal deles, eu digo, olha, aí um pé atrás contra o professor de filosofia. Eles não se apresentam como filósofos, eu falo da Viviane Mosé, de todas elas e eles que fazem filosofia na internet, e acho que eles fazem com muita qualidade, são excelentes professores, são muito bem preparados, são muito inteligentes, e eu acho que eles nos ajudam, né? Eles ajudam a democratização da filosofia, a circulação da filosofia, porque, basicamente, a nossa preocupação desde Platão é um mundo onde a gente possa existir, né? Onde essa comunidade fantástica possa existir. Agora, falando sobre política, sobre autoritarismo, ainda nessa mesma pegada, veja, a minha preocupação, professor Jorge, é que a filosofia mantenha na sua configuração, como a sua estruturação acadêmica nos permitiu, plural e diversa. E nem todo mundo se interessa por estudar política em filosofia, tem gente que estuda lógica, epistemologia e tantos outros assuntos, né, estética, muita gente passa ao largo da política. Mas é muito importante que, no que diz respeito à política, à teoria social, enfim, essas dimensões da filosofia prática, a ética, etc. e tal, a gente consiga manter uma pluralidade, e isso significa abrigar tendências de pensamento, como o pensamento liberal, aliás, os pensamentos liberais, porque são muitas tendências, né, do pensamento liberal, há muitas formas de liberalismo, com ênfase social, com ênfase econômica, né, que se costuma chamar de liberismos. Há também várias tendências do conservadorismo, e há linhas do conservadorismo que são filosoficamente muito relevantes e que, na filosofia menos, mas em outras áreas das humanidades, não são conhecidas, não são estudadas. Eu acho que a nossa comunidade sempre teve essa vantagem de ser menos preconceituosa. Nós estudamos filósofos de todo tipo. A gente estuda filósofo reaça, a gente estuda filósofo progressista, a gente respeita todos eles. Eu acho que tem que manter isso. Tem que... Eu me lembro agora de alguém que falou isso há um tempo atrás. Tem que manter isso aí. Tem que garantir essa pluralidade filosófica para o bem do nosso posicionamento. Então, é nesse sentido que um tímido, não expressa muito bem uma atitude de quem é responsável com o trato com o pensamento filosófico, de quem lê os textos da filosofia, da ciência política, e que, por ler os textos, por conhecer, digamos assim, a história do pensamento político, por ter um mapa mental da diversidade do pensamento político, tem sempre uma atitude respeitosa quando se trata de discutir ideias filosóficas, que eu acho que é esse o nosso trabalho. Fora disso, nós podemos ter tendências políticas quaisquer, podemos ser militantes políticos, lutar as lutas que precisamos lutar. Agora, eu penso que quando estamos trabalhando com a filosofia no ensino, essa atitude eu não digo de isenção, porque não é possível isenção, mas essa atitude de distanciamento crítico, de ser capaz de falar para além das barreiras da sua família ideológica. Então, alguém ser capaz de uma posição, por exemplo, de esquerda, socialista, ser capaz de ser ouvido, compreendido e até de conquistar a adesão de quem é liberal, de quem é conservador e vice-versa. Ou seja, esse lugar é o lugar da filosofia. A fala do filósofo, ela ultrapassa as barreiras dos grupos ideológicos. Eu acho que isso é importante que a gente conserve, esse tipo de respeito ao pensamento. E não botar aqueles rótulos simplistas e falar, né, contra fulano, contra cicano, contra beltrano. Eu acho que se a gente está falando de filósofos, a gente tem que entender que o papo é sério, maduro, e não pode resvalar para baixaria, para ofensa, percebe? Então é isso. Uma coisa é o pensamento filosófico, quer dizer, uma coisa são as obras,
né, e o diálogo entre elas, etc. E tal. Outra coisa são as opiniões das pessoas, dos empresários, dos sindicalistas, isso já é outra coisa. Né? Isso já é outra coisa. Essa tolerância que eu estou aqui advogando é interna, é para a nossa comunidade. O professor Luiz Carlos Braga, ele está dialogando aí, talvez pedindo para você fazer você que faz essas investigações desses filósofos no Brasil também, gostaria de saber se o professor Ricardo conhece a obra do filósofo Álvaro Vieira Pinto. Se sim, o que acha do pensamento dele e do fato dele ter sido tão lateralizado, especialmente pela Faculdade de Filosofia, Ciências, ou de Filosofia da USP, né? O Ricardo, né? Como fazer com que os discentes tenham uma percepção da importância da filosofia num cenário em que a filosofia é constantemente atacada? A Railda chama a atenção, a cosmovisão africana é um desmonte para o penso logo existo, ela traz o nós somos, né? Sou porque és. Ainda há tempo para comentar essa afirmação, né? Ela está pedindo. E tem uma outra pessoa que traz aqui filosofia e para criança, né? Qual a perspectiva em se pensar a filosofia para criança, caso a filosofia fosse inserida, por exemplo, no ensino fundamental, 1, 2, qual seria o ganho na formação dessas crianças, nessa perspectiva aí também de fazê-las mais, vamos dizer assim, de pensar a transformação da realidade ou ajudar a pensar o mundo ao seu redor, né? E a questão da subjetividade. Seria mais esse bloco de questões, professor. Tem uma outra questão que talvez aqui seja mais de ordem metodológica. Tem diferença entre ensinar a história da filosofia, ensinar filosofia e filosofar? E aí, bom, é uma velha questão, né? Mas fique à vontade, professor, para comentar. São muitas perguntas. Como eu disse, eu tenho uma dificuldade. Talvez eu precise de uma ajuda sua para a gente recuperar algumas, tá bom? Aí, a do professor Luiz, sobre o filósofo vamos começar com o Álvaro Vieira Pinto. O Álvaro Vieira Pinto, ele foi escanteado por duas razões básicas, né? Primeiro, porque o povo da USP sempre teve muita desconfiança com o ISEB. O professor Bento Prado Júnior menciona num trabalho dos anos 60 o interesse tanto do Cruz Costa como do Álvaro Vieira Pinto em fazer um pensamento brasileiro que respondesse às questões nacionais. E o uspianismo viu sempre isso com muita desconfiança. Sempre viu com muita desconfiança uma discussão sobre a nacionalização da filosofia. A filosofia seria sempre uma coisa universal. Então, essas investidas do professor Álvaro Vieira Pinto na fenomenologia, no hegelianismo, foram vistas como um trabalho muito mal ajambrado, né? De dar estatuto filosófico ao pensamento brasileiro a partir dessas contribuições clássicas e tal. Esse é um problema que ainda permanece. Recentemente, tem havido um interesse maior pelo pensamento brasileiro. O professor Paulo Roberto Margutti tem feito uma história da filosofia no Brasil e tem feito, pelo menos é o que ele declara intencionalmente, né, feito com o rigor categorial da formação exegética que ele recebeu e que ele pretende abordar o pensamento filosófico no Brasil. Ele começa lá do século XVI, vai até o início do século XIX, retoma do início do século XIX até a primeira metade do século XIX, e está se dando conta cada vez mais que o trabalho é difícil. Mas ele reconhece o trabalho feito pelo professor Antônio Paim por toda essa tradição ligada ao Instituto do Pensamento Brasileiro de Filosofia e também ligada ao ISEB, que documenta e interpreta o pensamento brasileiro. Mas tem um outro professor que recentemente publicou um livro muito importante que não faz uma só menção.
ele ignora absolutamente tudo que se produziu. Então, eu vejo nisso, professor, uma briga sem sentido, né? Eu vejo sem sentido, eu vejo como manifestação de intolerância intelectual, que eu acho que na nossa comunidade poderia ser uma questão superada. Eu acho que do mesmo modo que eu defendo o interesse e a abertura da ANPOF, né, e de todas as outras instituições vinculadas a ela, ao pensamento decolonial, ao interesse por questões de direitos humanos, de diversidade, etc., do mesmo modo que eu defendo essa pauta, que essa pauta também possa transitar, a minha defesa pelo pluralismo também admite que as formulações dos pensadores liberais e conservadores possam também ganhar atenção, espaço e interesse. Eu não acho que a marginalização, partindo de uma comunidade que já é, por essência, marginalizada, a marginalização dos seus integrantes não é uma coisa que me pareça benéfica como política acadêmica, né? Eu acho que todos esses autores do passado brasileiro e do presente brasileiro merecem ser conhecidos, merecem circular. E não digo nem necessariamente com componentes, que você tiver no currículo, filosofia no Brasil. Bom, é legal, mas é legal que você, no seu componente de lógica, possa usar um autor brasileiro, o Newton da Costa, por exemplo, que no seu componente de metafísica você possa usar um autor brasileiro, no seu componente, entendeu? Eu acho que um autor africano, um autor asiático, eu acho que temos urgentemente que ampliar essa nossa noção do que é o cânone filosófico, né? Eu acho que a gente está um pouco atrasado nisso, mas já está caminhando. Eu acho que eu sou otimista. Eu vejo que nos últimos anos a comunidade tem se portado com respeito à pluralidade. Eu acho que as briguinhas ideológicas podem ficar abaixo dessa linha de interesse intelectual, que é superior a essas querelas que são próprias do debate mais chão a chão, né? Eu acho que na filosofia é possível dialogar sempre, por mais opostas que sejam as tendências do pensamento. Não sei se respondi. Sobre a filosofia para crianças. Filosofia para crianças. Eu sou um entusiasta. Eu tive experiência no trabalho, na minha vida, né, profissional, de trabalhar com crianças. Eu confesso que, por falta de formação e tato, eu não fiz um bom trabalho. Eu não fiz um bom trabalho, porque eu não fui preparado para isso, mas eu acho que do Mathieu Lippmann a tantos outros, os deleuzianos brasileiros, né, agora o professor Tomás Tadeu, o Daniel Lins, há muita gente... Tem o Walter Coan, que tem exatamente. um DEF, né, na UERJ. Exatamente, tem um trabalho muito interessante, eu conheço, inclusive experimental, né, em escolas públicas, enfim. Então, ele tem um trabalho, não é teórico apenas, prático, e eu sou entusiasta. E eu não digo isso com raciocínio corporativo, né, de quem quer ver os meus alunos empregados trabalhando, porque eu também quero isso, mas eu acho que esse tipo de defesa não se sustenta. A defesa que se sustenta é o trabalho realizado. E para isso é necessário ter pesquisas, né? Então, eu acho que aqui no Nordeste nós não temos tanto, mas no Sudeste há bastante escolas com filosofia no ensino fundamental, tanto no Fundamental 1 e 2, tanto no Fundamental 2 como no Fundamental 1. Não é? Então, eu acho perfeitamente possível, desde que exista preparo para isso. Né? É um público muito diferente do público do ensino médio, exige um trato muito diferente, né? Eu acho que nem interessa a um estudante do ensino médio saber data de nascimento, morte e lugar onde o filósofo viveu e o que foi que ele fez acontecer com a vida. Isso interessa muito menos ainda a uma criança, mas se for por aí não vai dar certo. Se for por aí para ensinar conteúdos não vai dar certo. Mas se for fazer um trabalho que integre artes, que integre literatura, e que integre a reflexão filosófica em temas de ética, em exercícios de lógica, eu acho que pode-se fazer um trabalho extraordinário,
com o ensino da filosofia e que vai ter também impactos futuros, né? Quer dizer, se a gente começa a trabalhar com as crianças, eu penso que o trabalho no ensino médio fica melhor de se fazer. Inclusive, eu faço aqui um registro, professor. Eu e a professora Ana Rita, que inclusive é da área de psicologia, a professora Ana Rita Ferraz, em diálogo com o professor Walter Coan e com o Núcleo de Filosofia e Infâncias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, estamos fazendo uma parceria para trazer esse debate sobre filosofia e infâncias para a formação de professores nessa perspectiva que você colocou aí, de trabalhar não só na perspectiva do Lippmann, mas para além disso, trabalhar com arte, né? Trabalhar com essas várias interlocuções com a própria realidade e o contexto, né, dessas crianças nos diversos espaços onde elas estão. E aí, fizemos um curso agora, estamos terminando amanhã, inclusive, com professores da rede municipal de alguns municípios, né, que se interessaram, se engajaram, né, e participaram de mais de 30 horas de cursos, aprendendo, dialogando esse modo de tratar a filosofia e infância na escola pública, né? Eles que lá no Rio de Janeiro têm uma experiência muito interessante em Caxias, nas periferias, né? E têm feito trabalhos. Aliás, tem um site com uma biblioteca enorme com dissertações de mestrado, tese de doutorado, reflexões muito, muito bem feitas, muito bem elaboradas sobre o ensino de filosofia e também sobre filosofia e infâncias, que é o mote das discussões e investigações dele. Fico feliz aí que você também aposte nisso e tenha essa sensibilidade e essa atenção, né? Tem as questões, a Railda colocou a questão, a gente está caminhando para o final, professor, que a gente já lhe abusou muito a esse horário, né, já está perto de 9 horas, a gente tem alguns minutinhos somente, mas só resgatar aqui a pergunta da professora Railda, ela chama a atenção, essa interface entre o pensar africano, né, se a gente pensar o Ubuntu, por exemplo, e a tradição ocidental, né, se você puder conversar um pouco nessa perspectiva, né? Tem um outro estudante na lista aqui de perguntas que eles enviaram, né? Bom, que essa questão que eles colocaram, né? Ensinar a história da filosofia, ensinar a filosofar, ensinar filosofia, como essa brincadeira e a quem interessa também o afastamento de filosofia do ensino médio, né? Enfim, um pouco essas questões aí. Fica à vontade. Você pode... Eu agradeço aí a participação, a interação do público, as questões, e também o professor pode ir elaborando suas respostas, professor, encaminhando aí também suas considerações finais. A gente agradece imensamente a sua disposição, disponibilidade de estar aqui com a gente nessa noite desse banquete, né, de reflexões. Obrigado, Jorge. Primeiro eu vou comentar a pergunta da professora Railda, não é? Nós aqui temos 3 professores de filosofia que trabalham com pensamento africano, afro-brasileiro, e eu acho que isso é algo que enriquece muito a formação dos professores do nosso centro. Temos o professor Cleison, inclusive tem formação aí na UFES, fez o pós-doc aí na UFES, e fez o doutorado no programa da UFES em parceria com a UFBA sobre o ensino da filosofia, e trabalhou com temáticas afro-brasileiras. Tem o professor Emanuel Luiz Roque Soares, que é muito conhecido também. Temos agora o professor Fábio Falcão Oliveira, e isso para dizer... Temos também um professor africano, mas que não trabalha tão diretamente com temas, mas nos ensina muito da sabedoria africana, que é o professor José João. Então, temos isso muito presente no currículo. Mas também temos a compreensão de que, embora essas oposições entre a filosofia ocidental, europeia, a filosofia africana, o pensamento ameríndio e o pensamento europeu, esses confrontos, como a professora sugeriu, são extremamente interessantes para provocar no estudante em formação uma reflexão própria.
Então, eu acho muito compreensível e muito, perdão, acho muito interessante que seja proposto esses enfrentamentos, mas é muito importante que nenhuma das ideias saia necessariamente vitoriosa desse confronto, percebe? Ou seja, para que a gente incorpore o pensamento africano, afro-brasileiro, brasileiro, sul-americano, decolonial, a gente não precisa mesmo jogar nada fora. Nada do que a gente aprende também com os europeus, com os americanos. Esse é o ponto de vista que eu defendo. Eu acho que há lugar para todas as ideias, todos os pensamentos. Naturalmente, alguns vão se concentrar mais em um ponto ou em outro, mas é importante que a nossa comunidade mantenha a tolerância e a porta aberta para novas realizações e interesses. Então, eu achei muito interessante a menção que a professora fez, e acho que a nossa formação tem que garantir isso, tem que garantir esse confronto entre filósofos europeus, americanos, africanos, sul-americanos, sempre que a temática sugerir uma investigação filosófica em que haja alguma ponderabilidade, né, entre essas filosofias. Eu acho que é assim que se faz um bom ensino de filosofia. Mas eu repito, a gente não pode pensar em suplantar a tradição que já foi carregada até aqui a pretexto de nada. Eu acho que a gente pode muito bem incorporar e fazer um equilíbrio de ênfases, né, para que a gente tenha um alargamento ainda maior da formação do estudante. Esse lugar da história, do ensino da filosofia e do filosofar, eu não vejo oposição, né? Quer dizer, se o filosofar é um ato emulativo, né, um mimético nesse sentido, que eu falei aqui, claro que ele só vai ser possível se partir da história da filosofia. E eu repito, uma ampla história da filosofia, não apenas uma história da filosofia europeia, mas uma ampla história da filosofia. Então, eu penso que esse filosofar, ele se dá em diálogo com a tradição. Então, se você escolhe, por exemplo, um programa em que a filosofia é apresentada temporalmente, tematicamente, ou a partir de problemas, tanto faz, tanto faz. Eu acho que não há por que preferir uma coisa e outra, até porque tudo isso é intercambiável. Quer dizer, um bom trabalho de ensino de filosofia não abandona a história da filosofia jamais. Um bom trabalho de ensino da filosofia provoca o pensamento autônomo, crítico, reflexivo, pelo menos tem isso como escopo, tem isso como objetivo. Então, eu não vejo oposição, e repito, a boa formação na tradição, a boa formação na história da filosofia, em sentido amplo, como eu já disse, e um bom preparo para o trabalho professoral é a única receita que eu conheço de sucesso. Não é? Eu acho que é preciso investir nessa dupla formação, que no final das contas acaba no mesmo lugar, né? A filosofia como uma atitude pedagógica e a pedagogia como atitude filosófica. É isso. Não sei se respondi a contento, mas agradeço aqui o professor, viu, Jorge Neri, e mais uma vez saúdo, vida longa ao Laboratório de Ensino de Filosofia da UFES. Eu tenho esperança que faremos muitas parcerias. Eu queria, inclusive, Jorge, lhe propor que a gente acompanhasse com atenção a produção desse texto que está sendo feito pela Secretaria Estadual de Educação, e que, conjuntamente, nós possamos também intervir em discussão com os nossos estudantes, com os nossos colegas, na construção desse documento, para que ele represente os nossos interesses e que a gente possa avançar nesse trabalho de educação filosófica, porque eu quero até a sua ajuda e mediação em convidar o professor Saulo, né, e o outro professor
professor, não sei, o Ítalo Adriano, professor Ítalo Adriano. Sim, claro, eles estão muito disponíveis. Eu tenho compartilhado com os estudantes os materiais, as entrevistas que você tem feito, sempre muito ricas, muito potentes, e a gente pode tentar agendar também por esse canal aqui, até para poder chamar os estudantes aqui da universidade, os professores aqui da UFES, e dessa região aqui, para conversar, né, sobre isso e ajudar a afinar esses caminhos de interlocução, de diálogo, que engajar mais esse pessoal nessas reflexões, nessa ocupação. Eu estava vendo uma reportagem recente, que saiu hoje, que no Amapá, um sindicato de sociólogos entrou com ação judicial solicitando o aumento da carga horária de filosofia e sociologia no ensino médio. E conseguiram. É lá no Amapá, né, no cenário lá, mas conseguiram aumentar a carga horária. Então, como você estava falando aí, é um espaço de disputa que a gente precisa ocupar, essas coisas estão por se fazer, então, se a gente ficar assistindo, né, dado as fragilidades e vulnerabilidades que a gente tem em cada escola, se a gente não mobilizar os professores, né, os estudantes, e aqueles que estão já atuando, né, que já terminaram, tem muitos estudantes que terminaram o FRB, o UFES e outros cursos e passaram no concurso e estão já atuando nas escolas. A gente precisa conectar esse pessoal para fazer esse debate nas escolas, nos NTEs, né, para intensificar isso. Então, isso é muito importante. A gente agradece aí a sua generosa e potente presença conosco e vamos manter essa parceria, com certeza, professor. Muito obrigado. Vamos sim, Jorge. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar nas redes sociais esse canal do Laboratório de Ensino de Filosofia da UFES. Aqui registrar a professora Letusa, né, pela presença também, participação, ela que é professora no IFBA, também acompanha o PIBIT lá, né, a gente agradece. O professor Luiz Carlos com sua turma, aqui elogiando a presença do professor Ricardo Henrique, que esteve conosco, a Emily Souza, o Ramon, né? Então, agradecer a todos os estudantes e dizer que esse canal do Laboratório de Ensino de Filosofia da UF está aberto aí, né, para intensificar não só parcerias, né, o debate interno dentro da universidade sobre ensino de filosofia, mas também com aqueles que fazem o ensino de filosofia no ensino médio. Então, um abraço a todos, todas e todes. Até a próxima programação. Fique atento, nós vamos estar agendando, né, intensificando, e você clicando, se inscrevendo, divulgando o canal, né, para que ele seja muito bem frequentado, a programação não vai faltar, né, e os professores, professoras estão convidados, né, esse espaço é nosso, é de todos aqui, tá certo? Um abraço aos estudantes de metodologia do ensino de filosofia, aos professores que estiveram aqui presentes com a gente, né, compartilhe isso aí. Boa tarde, boa noite e bom dia, né, a todos. Se cuidem, né, um abraço.